Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade esta promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. E para o podcast de hoje, recebemos o professor da Nova Acrópole de Uberaba, Minas Gerais, Bernardo Norá. Seja muito bem-vindo, Bernardo. Olá a todos, muito obrigado, Danilo, pelo convite e por estar mais uma vez aqui no podcast da Nova Acrópole. Bem, pessoal, em nosso podcast de hoje vamos falar sobre o mito do eterno retorno, obra esta escrita pelo filósofo, mitólogo e escritor romeno Mircea Eliade. A ideia não é esgotar o tema, muito menos trazer aqui verdades absolutas, mas, claro, refletirmos, conversarmos, extrair as melhores ideias através desse grande pensador, dessa grande figura do século XX, que nos trouxe um grande avanço no sentido de profundidade, através do sagrado, que ele muito bem descreve em suas obras. Enfim, a ideia aqui é compreender um pouco mais do seu pensamento através de tudo aquilo que ele nos deixou enquanto legado, investigação, ecletismo e profundidade também. Bom, ele é uma figura pouco conhecida por nós, de um modo geral nós temos outros mitólogos que também são importantes e conhecidos, talvez até mais do que ele, como por exemplo Mário Rosso de Luna e Joseph Campbell, esse sem dúvida muito mais conhecido. E claro, para começar eu gostaria justamente que você falasse um pouco mais sobre sua vida e obra, para que a gente passasse a conhecê-lo um pouco mais e entendermos a figura importante que ele foi. Realmente, quando a gente pensa assim num mitólogo, é comum vir na nossa mente, primeiro pensador, o Joseph Campbell, por exemplo. Porém, o Mircea Eliade também foi uma pessoa muito importante que trabalhou muito nesse tema aí do mito, do símbolo, enfim. Fazendo assim um breve resumo da vida dele, que é uma vida bastante interessante. Não só pelo fato dele ter buscado um tipo de conhecimento muito peculiar nessa área da antropologia, das religiões, dos símbolos, como também parecia que ele estava buscando uma certa vivência. Como a gente sempre fala que a filosofia é um conhecimento prático, então a vida dele é interessante e que parece que realmente ele buscava um conhecimento prático e, de alguma maneira, alguma vivência disso a nível individual e trazer isso para o mundo, para o nosso mundo e principalmente para o século XX, já que nessa visão dele a sociedade estava um pouco assim se afastando dessa ideia do símbolo, dos mitos, dos arquétipos. Então, Mircea Eliade, ele nasceu em 13 de março de 1907, em Bucareste, na Romênia. Então, hoje que estamos gravando no dia 17, então no último dia 13, ele teria completado aí 114 anos. E ainda jovem, começou seus estudos na área da filosofia, e à medida que foi aprofundando na filosofia, ele começou a fazer uma tese e estudos em relação à filosofia renascentista, desde Marsilio Ficino a Giordano Bruno. Dentro desse estudo que ele fez da filosofia renascentista, chamou muita atenção dele os temas herméticos, a cabala, esse tipo de simbologia. E logo em seguida já veio o interesse dele pelo tema do yoga, que inclusive anos depois, vai fazer uma tese de doutorado sobre yoga. E daí ele ouviu falar de um professor chamado Das Gupta, na cidade de Calcutá, na Índia. Então ele se muda para a Índia e ele procura esse professor assim como se estivesse procurando um primeiro mestre, assim, um mentor realmente para orientar ele nos estudos da filosofia oriental, do sânscrito. Ele começa a estudar na Universidade de Calcutá e aí começa a se aprofundar nos estudos da yoga, que vai se refletir nas obras também que depois ele vai publicar em relação ao tema. Depois de um tempo, então, ele se muda para um pequeno povoado na região dos Himalaias, e aí ele convive por um tempo com um grupo de ascetas, com um grupo de yogis, e se diz que os yogis teriam dito que ele era um bom praticante, ele assimilava bem a filosofia e a prática da yoga.
Então, depois disso, ele retorna para a Europa, né, faz sua tese de doutorado, continua investigando, passa um tempo em Lisboa, em Paris, teria dado aulas na Universidade de Sorbonne, em Paris, continua as suas publicações, e ele começa a entrar muito no tema da história das religiões, no estudo da religião comparada, no estudo da ciência da religião, porque ele, na visão dele, o homem moderno tinha perdido seu aspecto religioso. Não no sentido de pertencer a essa ou aquela religião, mas no sentido de busca de um sentido de vida, busca de estar em contato com as grandes ideias, com esse aspecto que ele chama do sagrado, com os arquétipos. Enfim, aí tudo isso leva ele a se mudar para os Estados Unidos, e na Universidade de Chicago, então, ele passa a ser responsável pelo Departamento de História das Religiões e Ciência das Religiões. E aí, e aí permanece aí até a sua morte, que foi no ano de 1986. E daí ele fez várias grandes publicações sobre o yoga, né, sobre o Tratado de História das Religiões, História das Crenças e das Ideias Religiosas, Mitos e Símbolos, o Sagrado e o Profano, e essa obra também, O Mito do Eterno Retorno, que inclusive aí faz parte do título do nosso podcast. Então, é uma figura assim, muito importante para o século XX, nessa direção de resgate de realmente uma antropologia, de uma visão dos mitos e símbolos, de uma forma mais profunda, e que casa muito com o que lá no início do século XX também o Jung já estava trazendo, e que depois também Joseph Campbell também trouxe aí, com essa ampliação, com essa profundidade em relação a esses temas. E é interessante quando a gente observa a vida de Mircea Eliade e de outros grandes seres da nossa história, nós percebemos uma capacidade de ecletismo, de rápida aprendizagem. Por exemplo, Mircea Eliade, além da língua nativa que ele falava também inglês, alemão, francês, persa, hebraico, inclusive o sânscrito, que é uma língua complexa, não é? A gente tem, por exemplo, no glossário teosófico de Helena Blavatsky, várias palavras em sânscrito, e ali nós podemos compreender com mais profundidade muitos termos que, de modo geral, não seriam para nós compreensíveis sem uma tradução mais profunda e mais vivencial da língua. E eu digo isso porque a pergunta que eu vou fazer a seguir vem justamente nesse sentido. A língua implica em uma forma de expressão de um povo, de uma civilização, é uma ideia que se traduz e se compreende, ou se expressa, melhor dizendo, através das palavras, através da língua. E quando nós falamos de mitos e símbolos, falamos também de uma expressão, de uma língua, por que não dizer assim, não é? Como analogia. Ou seja, o mito e os símbolos são formas de expressão. E para compreendê-los, há que ter uma profundidade, porque como a própria tradução grega para mito significa discurso. Então, é um discurso profundo, que ensina a toda a humanidade, porque independente da cultura que tenha os seus mitos, e todas as culturas de um modo geral o têm, eles não valem só para aquela cultura, valem para toda a humanidade. E fazendo um paralelo, hoje nós temos uma ideia de que um mito e um símbolo não tem sentido, é como se fosse uma história para criança, no sentido pejorativo do termo, como se fosse algo infantil. E não se trata disso. Por isso eu gostaria que você falasse da expressão mítica e simbólica, como compreendê-la e também como vivê-la nos dias de hoje. Realmente o Mircea Eliade foi um grande erudito, também como você pontuou, falava vários idiomas, e nas suas obras, quando a gente lê, a gente percebe toda essa grande erudição pelos vários exemplos que ele traz. E em relação aos mitos e símbolos, então realmente é um papel fundamental que ele está desempenhando aí junto com outros personagens desse século que a gente já citou, no resgate do tema do que é o símbolo, do que é o mito, que é a visão que a gente traz também aqui na filosofia. Aqui, quando a gente está falando de mito, a gente não está falando de uma mentira. Ah, não, no sentido, isso é um mito, ou seja, isso é uma mentira, isso é uma história falsa. Também aqui não há uma concepção do mito como histórias infantis de uma humanidade pré-lógica. Também aqui não é essa visão, porque justamente aqui o mito
o mito e o símbolo, eles estão previstos, estão sendo investigados, sendo valorizados e revalorizados, considerando todo a mentalidade racional, o aspecto racional do ser humano. Então não é uma coisa ou outra, né? É uma coisa e outra. Ou seja, que sim, o aspecto racional fundamental para o ser humano compreender a vida, desenvolver a ciência, enfim. Porém, aqui se fala da necessidade também desse aspecto mítico, do imaginário, do simbólico, como algo também para a vivência humana, a completude humana. Então, quando a gente fala aqui mitos e símbolos, ou seja, esses mitos, eles contêm ideias, ou na linguagem de Jung, são arquétipos. Arquétipos que vão trazer noções para a vida humana, vão trazer um sentido, um fundamento, uma direção para a existência humana. Tá? Então, tem uma frase muito legal do Joseph Campbell, que ele diz que os mitos são pistas, como que fossem pistas, rastros, para as potencialidades espirituais do ser humano, tá? Ou seja, que esses elementos míticos e simbólicos, ele então visa também promover o desenvolvimento da parte mais interna do ser humano, da sua parte mais sutil, e trazer um sentido mais amplo, mais completo para a existência humana. Tá? Por quê? Porque as coisas necessitam de um sentido. E o sentido, às vezes, está muito mais além do que o objeto concreto. Tá? Então, aquele objeto, o valor dele não é só porque o que ele representa fisicamente. Porque, por exemplo, a gente pode ter um objeto pessoal que é da nossa família, se é um relógio, e o valor desse relógio não é o fato dele ser um relógio, mas de repente é algo que veio lá do nosso avô, do bisavô, enfim. Ele tem algo além do meramente físico. Ele vai explicando todo como nós somos muito simbólicos, né? Querendo ou não, por mais que muitas vezes a nossa cultura atual desmitifica um pouco o mundo e as sociedades, essa noção do simbólico, isso de uma forma ou de outra está presente nas nossas relações. Então o que ele visa é trazer isso de uma forma mais consciente, né, mais ampla e mais profunda. E vai exemplificando, enumerando como isso tem existido em várias sociedades e civilizações da nossa história. E quando você fala da importância do aspecto místico, simbólico e sagrado, e claro, portanto religioso, e essa ideia que você traz não como religião no sentido de uma religião especial, mas como algo que une os seres humanos a Deus ou aos deuses, como diriam os latinos antigos, ou seja, esse religare o ser humano ao universo, aos deuses, enfim. Isso é muito importante porque nos traz a ideia do sagrado no dia a dia, na vida como um todo. Inclusive, dentro dessa ideia, tem uma passagem no livro de Mircea Eliade chamado O Sagrado e o Profano, onde ele vai falar da ideia de que toda manifestação do sagrado funda ontologicamente o mundo. E ele vai falar duas palavras muito importantes mais adiante, onde ele vai dizer sobre ponto fixo ou centro. E ele traz uma outra ideia também, que é, justamente quando se funda algo, quando se descobre um espaço sagrado, ele diz que não se pode fazer nada sem uma orientação prévia. E tudo isso implica na aquisição de um ponto fixo, ou seja, para ele, tudo aquilo que vai ser feito necessita ou carece de um ponto fixo, de um centro. E é muito importante essa passagem e essas concepções que ele traz, em modo geral, com essas palavras que eu repliquei aqui, porque tudo que a gente vai fazer, nós precisamos estar centrados. Precisamos de um ponto fixo dentro de nós próprios para agirmos com inteligência, com rapidez, ou seja, é como se nós nos fixássemos em nós mesmos, no melhor que nós temos, e agíssemos em função disso tudo. Por isso a pergunta que eu lhe faço é justamente essa: como podemos compreender essa ideia no dia a dia e sacralizar a nossa vida compreendendo o que significa tanto o sagrado quanto o profano e buscando viver da melhor maneira possível, com os melhores recursos que tenhamos, esse aspecto sagrado no dia a dia. Essas ideias, sim, realmente são interessantes e é necessário
contextualizar um pouco em que sentido ele está tratando esses temas, né? Então, se você mencionou aí a ontologia, né? Ou seja, que tem a ver com o ser. Mencionou o centro, que também, ou seja, qual é o nosso centro da nossa estrutura humana enquanto indivíduos? É o nosso ser, tá? E aí, entre esses aspectos do que ele chama sagrado e profano e também do que ele chama o homem religioso. Então, quando ele fala homem religioso aí, ele está falando num contexto muito, muito amplo. Ele está falando do ser humano que está vivendo de forma consciente os aspectos dos mitos e símbolos que a gente falava antes. E ele vai exemplificando isso em várias culturas. Então não é só uma questão de ter uma religião ou não. Porque às vezes o indivíduo pode estar numa religião, porém não está vivendo conscientemente aqueles elementos simbólicos, aqueles elementos míticos. Tá? Então, quando ele fala desse resgate do homem religiosos, está falando assim de uma forma geral para todos. E ele entra muito nesses temas, então, do sagrado e do profano. Tá? Então, o sagrado, desculpa, o profano, então, vamos entender como esse nosso mundo concreto. Tá? Porém, é que o profano não tem um sentido de um juízo de valor. Tá? Então, ou seja, é o nosso mundo concreto. E ele adquire sentido quando ele está em contato com o sagrado. Essa esfera do sagrado é a esfera dos símbolos, é a esfera mítica, é a esfera do imaginário. Tá? Então, se eu faço um conjunto de provas para ser admitido numa universidade, então, se eu sou o homem religioso, eu estou aqui reproduzindo um ato mítico primordial de um herói passando por provas na sua juventude para conquistar o seu ideal de vida, por exemplo. Então, quando a nossa ação nesse mundo profano, que é o mundo cotidiano, ela está conectada a esses elementos simbólicos, a essa esfera mítica, ela adquire um maior sentido. Né? E aí nós não estamos sós. Então, o sagrado é essa conexão com esse mundo dos arquétipos, né? Com esse mundo dos símbolos, e que ele vai falar, olha, que as ações nesse mundo profano, esse mundo cotidiano, elas devem estar reproduzindo esses elementos míticos, elementos simbólicos, atos dos deuses ou dos heróis nesses mitos, processos primordiais do cosmos. Então ele vai aprofundando bastante o tema nesse sentido. Então ele vai falando que não só o espaço, os objetos, mas também o tempo, ele tem que entrar em contato com esse aspecto sagrado. Então, essa pedra aqui, essa ruína, uma ruína, por exemplo, é só uma pedra, numa visão profana. Porém, quando eu entendo o que ela representou enquanto elemento cultural, elemento simbólico, agora ela adquire um sentido que não está ali no objeto. Esse seria o aspecto sagrado. E também em relação ao tempo. Então, hoje a gente pode falar, olha, essa é a data tal, 17 de março. Então, isso é uma data comum, cotidiana, profana. Porém, se nessa data a gente está comemorando algum evento, um aniversário, né, a fundação de uma cidade, a construção de uma grande obra humana, enfim. Aí, essa data comum, ela adquire um sentido maior, que não está simplesmente no seu aspecto concreto. Aí, esse sentido maior é o aspecto sagrado que ele traz. Então, ele vai trazendo, assim, o aspecto sagrado, como ele deve penetrar os elementos do tempo, os elementos do espaço e também a natureza. E essa ideia do arquétipo que você traz, além de encontrá-la em Platão, por exemplo, nós podemos ver a mesma concepção
na obra que é atribuída a Hermes Trismegisto, que é o Kybalion, onde se diz que assim como é acima, é abaixo. Ou seja, nós observamos uma reprodução no mundo manifestado daquilo que é invisível, daquilo que é arquetípico. E é muito curioso observar isso, porque o Mircea Eliade, através de tudo isso que ele desenvolve enquanto geografia sagrada também, é fruto de muita pesquisa, de muita investigação, melhor dizendo, e de um aprofundamento muito grande, muito sério também, em relação a essas ideias. Inclusive, na obra O Sagrado e o Profano, há uma outra passagem muito bela, onde o Mircea Eliade diz o seguinte: todo mundo é obra dos deuses, porque foi criado diretamente pelos deuses e consagrado, portanto, cosmizado, ou seja, de cosmos, pelos homens, ao reatualizarem ritualmente o ato exemplar da criação. Isso é muito profundo porque fica claro que, ao recriar algo, nós estamos sacralizando, ou seja, ritualisticamente falando. Então, quando as nossas ações também são nesse sentido sagrado, nós podemos perceber aí esse aspecto da geografia sagrada nas nossas ações também. Acho que dá para fazer essa relação. Por isso, eu gostaria que você falasse desse processo, de uma compreensão desse aspecto sagrado, porque quando nós compreendemos que o mundo é um lugar sagrado, é um lugar especial, nós vamos compreender também algo muito importante, que é a nossa relação com os semelhantes como um todo, com todas as pessoas e tudo aquilo que existe no mundo manifestado. Por isso eu gostaria que você falasse um pouco mais dessa concepção dele em relação à geografia sagrada. Esse tema da geografia sagrada também é um tema bem profundo, bem complexo, e que ele realmente vai tratar aí de explicar várias vezes. Mas a gente pode trazer algumas ideias aqui que ajudam a gente a elucidar o tema. Então, ou seja, essa organização territorial, por exemplo, de uma cidade, de uma sociedade, eh, desde esse ponto de vista, não deveria ser algo aleatório. Então a gente pensa assim: eu vou construir algo, né, tem que construir uma casa, uma escola, enfim. Então aí, na visão dele, existe toda uma série de elementos a serem considerados. Então, por exemplo, existe uma teoria que as pirâmides de Gizé no Egito têm uma orientação em relação às estrelas do cinturão de Órion. Tá? Também se diz que na Babilônia, várias cidades também estavam alinhadas com algumas constelações, como a própria cidade de Nínive, que estaria alinhada com a constelação de Ursa Maior. Tá? Então, isso são algumas maneiras para a gente entender, ou seja, como você falou, aquilo assim como é em cima, é embaixo. Então, nessa visão do que ele fala do homem religioso, ou seja, esse homem, esse ser humano que tem essa visão mítica e simbólica, quando ele vai construir a cidade, essa cidade tem que ter um plano. Tá? E o plano, ele é retirado de uma ordem cósmica, de uma ordem celeste, até como diria Confúcio, tá? De tal maneira que ali a construção ali da cidade, a organização territorial vai ser simplesmente o reflexo dessa ordem celeste. Daí essa ordem celeste pode estar presente nos textos sagrados, tá? Por exemplo, na cultura hebraica, quando Javé dá para Moisés o plano de construção do templo. Então aí o rei Davi dá a Salomão a missão de construir o templo. Tá? Então essa construção humana está reproduzindo uma construção celeste. Ou às vezes esse plano celeste eles tiram do próprio céu, né? Das estrelas, de alguma relação astrológica. E a organização territorial também. A gente sabe que no Egito tinha lá a cidade dos vivos, a cidade dos mortos, enfim. Então essa é a ideia da geografia sagrada, ou seja, que a ordem cósmica, seja através da astrologia, seja através da reprodução dos atos dos deuses presente nesses textos sagrados, nessas lendas, tudo isso é reproduzido na conformação do território. Também é interessante que na Índia Védica é quando eles pegavam um território para fazer uma cidade, para fazer ali alguma sociedade, se construía o altar a Agni, que é um deus relacionado ao fogo.
E aí, quando você via esse altar a Agni, isso representava que, a partir daquele momento, aquele território estava cosmicizado, ou seja, ele já estava adquirindo ordem, a ordem humana estava entrando ali porque já estava reproduzindo a ordem cósmica. Inclusive, várias sociedades tradicionais faziam como se fosse um ato cerimonial, um ato ritualístico, onde a fundação da cidade estaria reproduzindo de uma forma simbólica, a própria construção do cosmos. Bom, tem uma outra ideia também muito importante, Bernardo, que é a ideia do centro. Ou seja, na própria obra O Sagrado e o Profano, ele mesmo fala sobre essa ideia do centro como um ponto de expansão. Então, quando a gente observa essa passagem e faz uma relação prática com a nossa vida, tudo que a gente vai fazer, a gente precisa de um ponto inicial, um ponto central, digamos assim. Para irmos para algum lugar, precisamos saber onde estamos para que nós saibamos como chegar até o local que a gente deseja ir. Então precisamos saber o ponto de partida. E justamente por isso eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre essa ideia do centro, para que a gente buscasse uma compreensão não só intelectual do que isso significa, mas fazendo uma relação prática com a nossa própria vida, nas nossas decisões, nas nossas vivências como um todo também. Essa ideia do simbolismo do centro, então, é outro conceito que ele traz bastante em várias das suas obras, como o Mito do Eterno Retorno, o Sagrado e Profano, e que isso é muito interessante. Então, nessa geografia sagrada, ele fala, tem um ponto aí que vai ser considerado o centro. É assim como a construção do cosmos, né? Enfim, tem várias teorias, seja teorias religiosas, esotéricas, teorias científicas de como o universo surgiu. Mas, em geral, todas falam que surgiu de um ponto. Tá? Então, esse centro é o ponto de onde sai toda aquela organização territorial. E daí, aquele centro, ele representa um ponto de contato do mundo profano com o sagrado. É o meio por onde existe o que ele fala, a irrupção do sagrado no mundo profano. Tá? Por isso, esse centro normalmente vai estar representado com uma construção ou com um elemento simbólico elevado, que se eleva ao céu. Como se a partir daquele ponto, daquele centro, o ser humano pode se elevar ao mundo celeste, onde estão as ideias, os mitos, os símbolos que estão ali fundando, dando origem àquele território. Então, por exemplo, em Atenas, a Acrópole de Atenas é um exemplo. Inclusive, outras cidades também tinham suas acrópoles. Tá? Então, a própria palavra Acrópolis, que é a cidade alta, representa isso, e em Atenas, que a grande parte é plano, você tem lá no meio a Acrópole no alto de uma montanha. Tá? Então, esse centro não é um centro físico, é um centro simbólico. Tá? Ou seja, ali representa o contato com os ideais, com os mitos e os símbolos que inspiram aquela cidade. Outras culturas representam esse centro como uma árvore, a chamada árvore da vida, né, que liga céu e terra. Tá? No Fórum Romano, você tem um mundus, tá? Que é uma construção, como se fosse uma gruta também, que faz essa comunicação céu e terra. Tá? E também você tem várias cidades que se auto-intitulam umbigo do mundo, como o próprio Cusco entre os incas. Tá? Não quer dizer que isso não pode ser tomado ao pé da letra, não é literalmente o umbigo do mundo. Quer dizer que dentro daquela cultura, ali representa um ponto de irradiação dos princípios, dos valores, dos contos, dos mitos, que vão fundamentar e organizar aquela sociedade. Sem dúvida. E podemos trazer um exemplo também, quando alguém está nervoso, quando alguém perde a cabeça, a gente sempre fala para essa pessoa ficar calma, ou seja, com essa ideia de buscar o centro, buscar um equilíbrio interno. E é importante conceber isso como algo fundamental para que as nossas decisões depois, elas tenham também essa característica mais profunda de uma decisão em que tudo aquilo que a gente vai fazer esteja sob o nosso controle, o nosso domínio, ou seja, do nosso centro vão irradiar as melhores respostas e a gente pode reproduzir, de certa maneira também, algo que a gente aprende com o universo, que parte de um ponto central e se expande.
E esse tipo de reflexão gera uma profundidade no entendimento do que ele está ensinando, assim como essa ideia profunda que ele também nos traz em relação ao mito do eterno retorno, ou seja, dos ciclos. Por exemplo, o Cícero, outro filósofo romano muito conhecido na história, fala também desses ciclos históricos. No entanto, a abordagem que o Mircea Eliade faz em relação a esse mito do eterno retorno é algo específico, tem muito simbolismo por trás disso tudo, e justamente por isso eu gostaria que você falasse um pouco mais dessa ideia para que a gente tivesse uma melhor compreensão do que se trata. Essa concepção dos ciclos históricos, então ela é muito interessante e também tem que ser contextualizada. E inclusive tem a ver com o próprio título da sua obra, O Mito do Eterno Retorno. Então, ou seja, o que que é isso de ciclo histórico, de eterno retorno? Ciclo histórico quer dizer o quê? Andar em círculo, que a história sempre vai girar sobre o mesmo ponto? Não, não é bem isso. A gente normalmente gosta de representar os ciclos históricos pela espiral, tá? Então não é um círculo que está sempre no mesmo lugar, não, é uma espiral ascendente. E significa reconhecer que a nossa história, ela passa por fases, ela passa por altos e baixos. E esses altos e baixos vão se repetir, não concretamente o que os mesmos elementos concretos e formais vão se repetir. Não, porém, aquela fase, o sentido do acontecimento que está ali vai repetir. Então, por exemplo, a gente conhece muito, quando fala da Idade Média, a gente pensa na Idade Média Europeia. Porém, essa não foi a única Idade Média. Ou seja, vários povos tiveram idades médias, idades de ouro, altos e baixos. Então, isso são ciclos da história. Então, essa Idade Média Europeia, ela é totalmente diferente da Idade Média antes da Grécia Arcaica. Então, depois da cultura minoica, teve um período de Idade Média e depois surge a Grécia Arcaica, a Grécia Clássica. Então, a gente vai vendo que os povos, as sociedades, civilizações, também vai tendo os seus ciclos. E esses ciclos vão se repetir em relação a nível de qualidades e características. Porém, algo que ele percebe muito ao estudar sociedades tradicionais é que a maioria delas vai falar que o momento presente é uma decadência do momento original. Então, a maior parte dessas sociedades que ele estudou, quando falava do mundo da época antiga, falava de uma época de ouro. E que o momento histórico presente, essas sociedades entendem como um momento de decadência. Por que isso? Porque nessa época de ouro é onde eles visualizam os seus princípios, os seus valores originais, os seus deuses, seus heróis, tá? E também há que considerar que toda a sociedade tem altos e baixos, vai passar por seus ciclos, como todas as coisas no mundo, na natureza, têm seus ciclos. E ele faz esse contraste com essa, às vezes, uma visão muito positivista, linear que a gente tem das coisas, em achar que nós estamos num período de auge e tudo para trás é algo primitivo e inferior. Então não é assim. Né? Então, ou seja, tudo tem altos e baixos, né? E ao olhar para o passado, podemos encontrar muitas coisas valiosas, como mitos e símbolos, ainda que não possam ser repetidos ao pé da letra hoje, porém, os valores, as ideias por trás, sim, seguem vivos e podem continuar realmente inspirando a nossa ação no momento presente. Bom, agora para encerrarmos o nosso podcast, eu gostaria que você falasse do legado que deixa Mircea Eliade, não só em termos intelectuais, culturais, em termos de estudo, de investigação, mas o que ele transmite através dessas ideias enquanto um exemplo de vida, enquanto um exemplo de um aprofundamento sobre essas ideias e uma vivência também mais clara, mais ética, mais moral, por que não, em relação a essas mesmas ideias. Ou seja, o que de melhor nós podemos extrair através desse exemplo de Mircea Eliade. Um desses elementos, eu penso que é o estudo comparado. O estudo comparado, então, ele é fundamental para a formação humana.
no sentido, todos aqueles que realmente estão buscando um conhecimento, querem buscar uma aproximação à verdade, esse exercício do estudo comparado, ele é fundamental no sentido de buscar realmente aí as melhores fontes, de estudar as melhores ideias, de comparar, de achar pontos em comum, de fazer relações, analogias, seja no mundo das religiões, como ele estudou, mas também no mundo da ciência, no mundo dos símbolos, tá? No mundo dos mitos. Então, acho que é um elemento muito importante. Outro elemento, realmente, é nós podermos realmente aprender a revalorizar todos os mitos e símbolos, tá? Porque essa dimensão simbólica, ela faz parte da condição humana, ela não pode ser negada. Ou seja, se a gente não vivencia isso, é como andar de uma forma manca, ou seja, há uma potencialidade nossa aí que a gente não está buscando desenvolver. Como eu falava antes, muitas vezes a gente vê um grande processo de desmitificação, ou seja, um processo de tirar o valor dos mitos, dos símbolos, de tomar isso ao pé da letra. E os mitos e os símbolos não devem ser tomados ao pé da letra porque eles são simbólicos. Tá? Então aí a gente vai ter que se relacionar com esse tema de uma outra maneira. E para encerrar, eu gostaria de trazer uma frase aqui muito legal do professor Fernando Schwartz, que ele é professor da Nova Acrópole lá na França e também em Paris. Também ele é um grande estudioso do Mircea Eliade, Joseph Campbell e antropólogo, ele é especialista na área. Tem uma frase muito legal que ele diz que é: o retorno da geografia sagrada às nossas cidades é o nosso desafio, para estabelecer um espaço-tempo que promova a convivência entre os seres humanos. Então, eu gosto muito dessa frase porque depois ele chega no tema aí da convivência e da necessidade de uma maior fraternidade entre nós à medida que possamos compreender e viver mais esses temas. Bem, dessa maneira encerramos então o nosso podcast. Novamente agradeço a sua presença, Bernardo, e claro, desejo que seja sempre muito bem-vindo. Muito obrigado, Danilo, e até a próxima. Até a próxima. Bem, para aqueles que queiram nos contatar, podem fazê-lo através do nosso e-mail podcast@nova-acropole.org.br. E para quem quiser saber mais sobre a filosofia como a arte de viver, podem fazê-lo através do nosso site nova-acropole.org.br. Até a próxima. A trilha deste podcast é de autoria de Antonín Dvorak e chama-se Romance para Piano e Violino, Opus 11.